Boa tarde a todos, bem-vindos novamente ao Emprega. Hoje é a nossa segunda palestra do dia, nesse super evento que é o Emprega Diversidade e Inclusão. Eu estou aqui com a Vitória Dandara, da Companhia de Talentos. Ela vai trazer para vocês um tema super importante, que é a diversidade na prática. A Vitória, ela é líder de projetos afirmativos na Companhia de Talentos e já já eu passo a palavra para ela. Antes eu vou fazer a minha descrição. Meu nome é Mark, eu sou um homem branco, de pele clara, 1,72 m, tenho cabelos castanhos curtos e olhos castanhos. Eu uso um óculos de grau com armação preta e eu estou vestido com uma camisa polo branca. Estou no meu espaço de trabalho em casa, usando como fundo de tela o logo da Vero Solutions. Vitória, muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui e a Companhia de Talentos com a gente. Uma ótima palestra para você. Fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Mark, pela introdução. Fazendo minha autodescrição para a gente começar. Eu sou uma travesti branca, de olhos verdes, tenho cabelo castanho curtinho, estou usando uma encharpe branca com flores amarelas estampadas e o meu fundo está borrado, que eu também estou no meu espaço de trabalho, mas eu uso o fundo borrado aqui com a ferramenta do Zoom. Bom, gente, muito feliz da gente debater esse tema. Acho que é um assunto super importante quando a gente fala em termos de mercado de trabalho. Sintam-se à vontade, desde agora, do começo, para ir mandando perguntas. A gente vai ter um espaço para dúvidas no final também, mas de pronto vocês já podem ir colocando aí questões. Se surgir algum ponto que vocês queiram trazer também no chat, fiquem à vontade, que a gente vai comentando e assim a gente vai interagindo, tá bom? Vou compartilhar minha apresentação e aí a gente vai seguindo nesse diálogo aqui e também para as pessoas que depois forem assistir o vídeo poderem acompanhar. E deixa eu só. Bom, então a gente vai discutir sobre diversidade na prática, tratando principalmente sobre uma ferramenta que a gente usa, que é a interseccionalidade, para ampliar todos os tipos de vozes aí dentro do mercado de trabalho. Antes de começar, eu sempre gosto de trazer o meu lugar de fala, porque eu faço esse disclaimer, porque todos nós temos um lugar de onde nós partimos. E esse lugar, muitas vezes, ele define aí as visões, a perspectiva que a gente tem sobre determinado assunto. Então, eu sou uma travesti, eu cresci num contexto periférico, fui criada por uma mãe solo, sobrevivente de violência doméstica, essa senhora muito belíssima aí, dona Michele. Esse bebezinho fofinho sou eu, no colo dela, inclusive. Mas quando eu tinha 16 anos, eu transicionei, então me entendi como uma pessoa trans. E eu sempre comento que a minha identidade, e a minha vivência enquanto travesti, ela passa por polos de, às vezes, estar num lugar muito vulnerável, porque a minha comunidade é uma comunidade extremamente marginalizada no Brasil, e por outras vezes, estar num lugar de privilégio. Porque quando eu me assumo, essa senhora aí da foto, ela me aceita integralmente, ela não me expulsa de casa, ela me acolhe, ela me incentiva a terminar os meus estudos. Isso me possibilita, por exemplo, participar do intercâmbio em Moscou quando eu tinha 18 anos, aqui nessa fotinho vocês podem ver. Me tornar, né, a primeira travesti formada em Direito na Universidade de São Paulo em 191 anos, na nossa Faculdade de Direito da USP. Então, tudo isso só acontece, os espaços que eu vou ocupando, estar hoje como líder de projetos afirmativos numa grande companhia, e estar conversando com vocês hoje, tudo isso vem de um contexto de aceitação familiar que me proveu muitos privilégios. Então, a possibilidade de ter uma boa educação, a possibilidade de ter uma carreira, tudo isso vem a partir desse contexto, que é muito específico e que não é a realidade da maioria das pessoas trans e travestis. Por isso que eu falo, uma hora eu sou, né, eu pertenço e dou voz a esse grupo que é marginalizado, e em outros momentos eu entendo também o meu espaço de privilégio, porque eu não tive que passar por vários atravessamentos que muitas pessoas trans foram compulsoriamente obrigadas a passar. E por que eu tô contando tudo isso? Não é porque a palestra é sobre mim, mas é porque as minhas experiências pessoais, elas também interferem na minha relação com a diversidade, no meu trabalho com a diversidade. Então, é um assunto que eu pesquiso, é um assunto com o qual eu trabalho. Agora, em agosto, eu estou indo para Harvard
na melhor universidade do mundo, continuar estudando sobre os direitos de pessoas LGBTs. Então, é algo que está muito presente na minha vida. E são essas visões, são essas perspectivas que atravessam aí o que eu vou trazer para vocês enquanto palestra hoje. Para a gente começar a falar de diversidade, eu queria trazer um vídeo para vocês, para trazer algumas provocações. Então, vou passar aqui o vídeo e aí a gente vai debatendo em cima disso. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Tá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro. Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento, ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina, quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação. Esse vídeo, ele é bem curtinho, mas eu acho que ele consegue sintetizar aí muitos pontos importantes de quando a gente discute diversidade. Um deles é justamente essa dissociação coletiva. Então, a gente tem o hábito de se isentar de certas dinâmicas de violência, de discriminação, de preconceito, e colocar isso como um problema à parte. Então, ok, o Brasil é um país racista, mas eu não sou racista. O Brasil é um país que discrimina pessoas LGBTs, mas eu não faço isso. Será? Então, eu acho que para a gente começar, é importante todas e todas aqui presentes, a gente tirar um pouco os nossos sapatos, no sentido de nos tornarmos humildes e nos permitirmos nesse processo de aprendizado, de entender que, em termos de diversidade, sempre estaremos aprendendo. Então, é uma coisa que não é um momento específico, só é algo que a gente vai ter que estudar, trabalhar e conhecer por muito tempo, e ainda hoje a gente vai ter questões que a gente não tem tanto domínio.
Eu falo por mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha com diversidade, estudo sobre o assunto, sou pesquisadora, mas tem algumas dinâmicas dentro da comunidade trans que ainda me são desconhecidas, como, por exemplo, o caso de pessoas não binárias, né? É uma pauta que está super crescente no Brasil, a gente tem cada vez mais debate sobre o assunto, porém, eu não tenho 100% domínio sobre isso. Em alguns momentos, eu paro, eu volto, eu escuto. Então, eu entendo que existe uma questão coletiva que precisa ser discutida e que, às vezes, eu sou parte também do problema. E que, às vezes, eu preciso voltar, estudar, ouvir e refazer esse processo de aprendizado. Isso é diversidade. É uma coisa que a gente vai estudar a vida inteira e ainda vai ter dificuldade em saber. Outro ponto que se traz nesse vídeo, que eu acho que é importante a gente aprofundar um pouco mais, é a questão do Brasil em números. Então, o Brasil ele é um país que ele representa muitas dinâmicas de violência, de opressão contra grupos socialmente vulnerabilizados. Então, a gente vê, por exemplo, que a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. Então, isso é um dado de 2023. Provavelmente, cada vez mais que a gente olha, esse número cresce, porque aí a cifra oculta, né, os dados que não chegavam antes, conforme as plataformas de denúncia vão se aperfeiçoando, esses dados vão chegando, vão sendo contabilizados, e a gente vai aumentando aí o número dos casos que chegam a nós. Então, esse é um exemplo. Né? Se a gente joga notícias sobre violência contra mulheres no Google, é isso que a gente encontra. Né? Que o Brasil registra mais de 10 mil casos de feminicídio em 9 anos. A cada 24 horas, 8 mulheres são vítimas de violência. Violência contra mulheres aumenta 95% em 3 anos no estado do Rio e por aí vai. Então, é perigosíssimo ser mulher hoje no Brasil. E, em contrapartida, a gente ocupa só 19% dos cargos C-level de supply chain, né, segundo essa pesquisa da Gartner. Então, quando a gente vê, nós também não estamos ali representadas em espaços de liderança, né, mas estamos aí ranqueando em estatísticas de agressão, de violência. Hoje, a população brasileira é formada por 29% de mulheres negras, pretas e pardas, de acordo com o IBGE. Mas só 3% delas ocupam cargos de liderança, né, de gerente para cima, em empresas brasileiras. E em 25% de mulheres, e aí desses cargos, 25% são mulheres e 17% são pessoas negras, num país em que a gente tem mais da metade da população negra. Então, eu acho que é interessante a gente olhar também essa pesquisa e olhar quando a gente coloca outros atravessamentos, então, além da questão de gênero, a gente junta a questão de racial e vai olhando aí por camadas, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então, se para mulheres, em um modo geral, já é difícil chegar em espaços de poder, para mulheres negras, para mulheres indígenas, para mulheres trans, isso vai sendo cada vez mais difícil. Policiais do Brasil mataram 17 pessoas por dia ao longo de 2022, segundo o Anuário de Segurança. Então, a gente tem que existe a pessoa... E aí, quando nós olhamos aí o perfil demográfico dessas pessoas assassinadas, a gente vê que a maioria é em bairros periféricos, é em favelas, principalmente. A maioria são homens negros, jovens. Então, a gente tem um grupo específico que está sendo exterminado oficialmente pelo Estado. Mais da metade dos brasileiros já presenciou um ato de racismo. Então, nós percebemos como um estudo que mostra que 60% das pessoas entrevistadas consideram o Brasil um país racista. Muito embora, sempre que a gente volta, é essa a configuração. O Brasil é discriminatório. Eu não sou. Né? O preconceito está no outro, não em mim. Somente em 2023, 523 pessoas foram vítimas de trabalho análogo à escravidão, que foram resgatadas. Então, gente, estamos falando aí do ano passado, né? 523 pessoas resgatadas ainda em situação análoga à escravidão. E não é preciso muito para analisar o perfil dessas pessoas, que são pessoas negras, são pessoas pobres. Então, é um contexto, assim, muito precário a gente ainda enfrentar esse tipo de problema na sociedade brasileira. Quando olhamos em questão da população LGBT, a gente vê que o Brasil lidera o ranking de assassinato de pessoas trans e travestis desde 2008, quando esse ranking começa. Percebemos também que 81% dessas vítimas são travestis negras, o que nos leva aí a olhar novamente para a questão da interseccionalidade, então, novamente, para atravessamentos que se intercruzam e geram violências mais brutais.
90% de travestis e mulheres trans estão no mercado sexual, então nós percebemos que existe uma dinâmica social que vai da violência brutal, da exclusão social e da exclusão no mercado de trabalho. Então, são pessoas que são preteridas de ter a sua dignidade ali para o próprio sustento, para a sua própria subsistência. E quando chegam nesse espaço, muito menos conseguem acessar lugares de liderança, de poder, etc. E dos 10% que sobra desse 90% que se prostitui, assim, a maioria está na informalidade. Poucas conseguem uma carteira assinada, um trabalho digno de fato. Isso porque no Brasil a gente enfrenta um ciclo de exclusão de pessoas trans e travestis da sociedade. Então, lembra que eu falei que com 16 anos, quando eu me entendo como uma travesti, eu sou aceita pela minha família, e isso muda todo o ciclo da minha vida? É porque a maioria das meninas, como eu, nessa idade, quando se entende como uma pessoa trans, é expulsa de casa. É a primeira coisa que acontece, é o primeiro espaço onde essas pessoas têm a sua dignidade lesada. E a partir daí elas vão ser expulsas da escola, de políticas públicas, do mercado de trabalho, porque pensem em vocês, mesmo se essa menina com 16 anos, ela tenta continuar estudando, ela vai sofrer transfobia na escola, ela vai sofrer violência por parte dos professores, ela não vai ter um projeto pedagógico que a inclua, então, por que ela vai continuar estudando? Para além disso, aí você imagina, alguém de 16 anos, não tem casa, não tem escolaridade. O mercado de trabalho, como vocês devem estar debatendo bastante aí nos painéis, ele não está tão simples assim de se inserir para qualquer pessoa. Imagina alguém sem nenhuma qualificação. Elas vão para a prostituição. E aí você tem, novamente, esse processo de exclusão laboral também, e que culmina numa morte precoce, infelizmente. Que aí nós vemos todos esses rankings, esses dados sobre violência, brutal que eu comentei com vocês. Trazendo aqui também algum contexto sobre direitos, para a gente perceber o momento que a gente está falando sobre pessoas LGBTs no Brasil. Então, só em 2008, o SUS começou a fazer cirurgias de redesignação sexual para pessoas trans. Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 25, então vamos me usar como uma linha do tempo. Então, só quando eu tinha 10 anos, isso há 15 anos atrás, que o SUS começou a fazer esse tipo de cirurgia. Só em 2010 que o STJ reconheceu que casais homossexuais têm o direito de adotar filhos. Então, até eu fazer 12 anos, pessoas, né, gays, lésbicas, casais de pessoas bissexuais não tinham o direito de adotar reconhecido pelo Estado brasileiro. Só em 2013, inclusive, essas pessoas têm regulamentado o seu direito a casar oficialmente. E casar não é só uma coisa bonitinha, cerimônia. Casar implica direitos sucessórios, né? Direito à herança. Então, você imagina, se fica a vida inteira com aquela pessoa, ela morre, você não tem direito a nada, porque para o Estado brasileiro, ela é só uma amiga. Direito de colocar no convênio, plano de saúde, direito de aposentadoria. Então, são várias questões previdenciárias, tudo isso implicadas a partir do casamento, que não era permitido, não era regulamentado até então. Eu tinha 15 anos só, então, quando essa regulamentação, de fato, ela é feita. Só em 2016, você tem um primeiro decreto garantindo o uso de nome social por pessoas trans e travestis de acordo com a sua identidade de gênero. Então, vocês imaginem, aqui eu já tinha transicionado há um tempo, eu já tinha 18 anos, e só aí estava tendo esse reconhecimento pelo Estado brasileiro. E só em 2018 é autorizado no nosso país que essas pessoas mudem o seu nome, o seu gênero em cartórios. Antigamente, era um processo judicial enorme que você tinha que provar que, de fato, você era uma pessoa trans. Tamanha a agressão do Estado brasileiro para com essa comunidade. E só em 2019 que a LGBTfobia é considerada crime no nosso país. E algo ser considerado crime não é à toa, né? Então, quando a gente considera algo crime, significa que é muito grave e que o nosso Estado, que o nosso país não compactua com esse tipo de prática. Então, até então, esse era um tipo de prática que era ok, se a gente para pensar, né? Tudo bem você discriminar, você agredir, você violentar pessoas LGBTs de acordo com a sua orientação sexual e identidade de gênero. Nada vai te acontecer. Só em 2019 que isso muda. E só em 2020, na pandemia, 4 anos atrás, que você tem a suspensão das restrições de doação de sangue por homossexuais, porque até então, mesmo a gente tendo bancos de sangue faltando, né, com um déficit enorme para pessoas doentes,
ainda assim eram recusadas as doações de pessoas homossexuais pelo nosso Sistema Único de Saúde. Vocês têm noção da gravidade? Então, assim, é tudo muito recente. A maioria dos direitos que a gente conquistou são muito recentes, tal que eu estava viva já quando essas coisas aconteceram. Então, é muito... o que a gente está desenvolvendo em termos de cidadania no Brasil para pessoas LGBTs ainda é muito frágil, ainda não está consolidado de fato. Isso tudo para dizer e para sintetizar que o Brasil, infelizmente, ele é uma ameaça de morte para muitos corpos, para muitas pessoas. O Brasil, ele é um lugar que nos violenta, que nos agride, né? E psicologicamente isso tem efeitos também. Imagina você viver sabendo, né, que você pode sair à noite e sofrer algum tipo de abuso, que você, né, pode ir para uma entrevista de emprego e sofrer alguma discriminação. Isso tudo é muito difícil, gera um custo psicológico muito grande também. E aí, como uma resposta a tudo isso, a gente começa a ter uma movimentação, principalmente das empresas, óbvio, encabeçada sempre por movimentos sociais que vão tensionando e fazendo isso ser pautado, mas a gente tem um papel social da empresa. As empresas, elas não são órgãos à parte, elas têm uma responsabilidade também para com essa realidade, né? Então, elas têm um papel de transformar também e dar oportunidades para as pessoas, principalmente no âmbito da empregabilidade. Então, com isso, a gente começa a pautar a diversidade, e aí eu vou trazer um pouco para vocês como e por que isso é pautado. Mas uma ferramenta muito importante para olhar para todos esses dados, para todas essas questões, é a interseccionalidade. Por quê? Vamos olhar aqui um pouco para o conceito de interseccionalidade. E isso está aqui, eu peguei do Guia de Liberdade de Expressão e Empoderamento Legal, que tem um capítulo só sobre interseccionalidade, que inclusive eu sou coautora. E aí eu vou ler para vocês que está bem explicadinho. O conceito de interseccionalidade foi sistematizado pela feminista negra estadunidense Kimberly Crenshaw com o objetivo de analisar o intercruzamento de opressões e os efeitos práticos desse fenômeno para o acesso a direitos e políticas públicas. Entre seus estudos, ela analisou decisões de tribunais dos Estados Unidos que, ao tratar de mulheres brancas como representantes de todo o grupo de mulheres, excluíram as mulheres não brancas da proteção do direito. E aí, aqui para frente, a própria Kimberly Crenshaw, ela fala o conceito em si, que a interseccionalidade trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, né, trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ativos de desempoderamento. O que isso tudo quer dizer? Que quando mais de uma estrutura opressiva recai sobre determinados corpos, sobre determinados grupos, ela gera violências muito maiores. Então a gente vê, a exclusão do mercado de trabalho para mulheres é difícil, para pessoas negras também. Para mulheres negras é muito mais. A exclusão no mercado de trabalho para pessoas trans é muito grave, né? A gente tem uma violência letal contra esse grupo muito acentuada no Brasil. Mas quando são pessoas trans negras, esse número acaba crescendo. Então, quando violências se intercruzam, elas geram não lugares, né, o que ela chama de lugares de desempoderamento muito específicos. Só que ela também não serve a interseccionalidade não serve apenas para a gente olhar para o problema. Ela também tem que ser usada para nós pensarmos a solução. Então, quando nós pensamos políticas públicas, políticas afirmativas no mercado de trabalho, diversidade e empregabilidade, nós temos que olhar também para a interseccionalidade. Porque não tem como criarmos um programa de diversidade ou discutirmos uma pauta de determinado pilar de diversidade de uma forma isolada, porque ninguém é uma coisa só. As pessoas são dinâmicas. E se a gente trata como uma forma muito unilateral, e acabamos, de um modo ou de outro, excluindo alguém. E aí eu trato um pouco do transfeminismo, que eu gosto, não só pela questão que é algo que eu estudo, mas porque, para mim, diz muito sobre uma filosofia, uma prática que nós temos que ter mesmo ao pensar políticas interseccionais.
O transfeminismo reconhece a intersecção entre as variadas identidades e identificações dos sujeitos e o caráter de opressão sobre corpos que não estejam conforme os ideais racistas e sexistas da sociedade, de modo que busca empoderar os corpos das pessoas como eles são, incluindo as trans, idealizados ou não, deficientes ou não, independente de intervenções de qualquer natureza. Ele também busca empoderar todas as expressões sexuais das pessoas transgênero, seja sexuais, bissexuais, hétero, homo ou qualquer outra identidade possível. Isso aqui é a professora Jaqueline Gomes de Jesus. E quando ela traz essa ideia do transfeminismo, por que que eu coloco esse conceito para vocês? Porque eu acho que é muito esse o ponto da interseccionalidade. Nós pensarmos políticas, ações afirmativas, diversidade no mercado de trabalho, não só para um grupo específico, que é o que ela está falando aqui. O transfeminismo não quer libertar só as pessoas trans, porque ele entende que para você libertar as pessoas trans, você precisa também libertar as mulheres, libertar as pessoas negras, libertar as pessoas com deficiência, e por aí vai, né? É uma coisa coletiva. Você tem que olhar para várias estruturas de opressão ao mesmo tempo. Por isso que diversidade não é algo simples, não é uma tarefa vou criar um programa afirmativo para um pilar específico e é isso. Não. Tem muitos atravessamentos. Será que tem alguém que está sendo excluído dessa conversa? Será que eu estou olhando para vários tipos de violência? Ou será que eu estou focando numa experiência muito específica? Quando eu falo de gênero, será que eu estou. Maternidade, por exemplo. Será que eu estou pensando a maternidade de uma mulher cisgênera, branca, de classe média? Ou eu estou olhando também para aquela mãe de periferia que perdeu seu filho para violência policial? Eu estou olhando para a maternidade de mulheres trans que muitas vezes não conseguem adotar por uma discriminação do Poder Judiciário que não nos autoriza nesse processo. Então, são várias questões que a gente tem que analisar. Não é um ponto só. É você olhar para o global, para o todo. Bom, fica a dica, eu sempre dou referências de livros, de obras, né? A própria obra da professora Crenshaw é muito legal. Tem esse livro que é Direitos da Esquina, que eu lancei recentemente, que eu falo justamente um capítulo só sobre a questão da interseccionalidade, falo sobre as potencialidades de pessoas diversas aí para os direitos humanos. Então, fica a dica de leitura, porque eu pego algumas dessas referências para trazer esses conceitos para vocês. Então, mulheres, feminismos diversas, né? Somos diversas, não só em termos de mulheridades, mas diversas em termos de humanidades. Todos nós temos vários atravessamentos, temos diferentes histórias, e essas diversidades têm que ser contempladas e vistas também no mercado de trabalho. E aí, eu deixo a provocação a vocês. Então, eu já falei que existe um papel das empresas, em questão de diversidade, mas e vocês que estão aqui participando, assistindo, né? Qual é o seu, o meu, o nosso papel nesse debate sobre a questão de inclusão dentro do ambiente corporativo? E aí eu trago uma frase da feminista negra estadunidense, Angela Davis, que ela coloca que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, eu acho essa ideia interessante porque ela nos tira de um lugar de omissão, né? Então, eu não estou fazendo. Lembra aquele esqueminha do começo? É o outro, não sou eu. Então, não basta só você não ser preconceituoso, você não ser intolerante, você não discriminar as outras pessoas. É preciso também que você tenha uma postura ativa em prol da diversidade, em prol de incluir todos os grupos, todos os corpos onde você estiver. Isso é ser um agente de inclusão. E aí eu trago aqui o Dr. Martin Luther King, que ele nos fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, não adianta nada vocês terem todas as informações, vocês entenderem, vocês serem tolerantes, se por um lado vocês não usam os espaços que vocês têm, o ambiente de trabalho no qual vocês se inserem, para provocar alguma mudança, para trazer alguma inclusão. E essa inclusão tem que vir naqueles critérios que a gente falou, com um olhar interseccional, buscando trazer o maior número de pessoas possível para a conversa. Isso é inclusão. É a gente usar o espaço que nós temos para trazer mais pessoas junto conosco. Tá, e aí uma pergunta que surge muito quando eu falo sobre isso, que temos que nos posicionar, temos que nos inserir, tomar o protagonismo dessas questões de diversidade, Dandara, mas e o lugar de fala? Né? Então, geralmente, eu sou um homem cis, branco,
poxa, eu não me sinto às vezes confortável de falar sobre determinados assuntos. Mas, gente, é aí que vocês têm que falar mesmo. Justamente porque lugar de fala não é uma inquisição que define quem pode ou não falar sobre determinado assunto. Isso quem diz não sou eu, é a autora que criou o conceito, que é a Djamila Ribeiro. Então ela fala pra gente, lugar de fala não é para impedir alguém de falar, é dizer que a outra voz também precisa falar. Então, essa ideia é justamente a gente reconhecer a diversidade de falas, a diversidade de pontos de vista e que não são neutros. Então, logo no começo da nossa conversa, eu trouxe para vocês. Olha, eu sou uma travesti com esse contexto, né? Eu tive a oportunidade de estudar, fiz direito, tive uma aceitação familiar. Então, eu trouxe o meu lugar de fala. E isso tem uma perspectiva muito única, que pode ser diferente de uma pessoa cis, que pode ser diferente de uma mãe solteira, cis, negra de periferia, que é diferente de vocês que estão assistindo. Então, todos os lugares são válidos e todos eles precisam levantar as suas vozes para falar da questão de diversidade, porque é um assunto que afeta a todos, todas e todos nós. E aí, como eu falei para vocês, eu vou trazer mais sobre a questão empresarial, porque para além de ser, né, ético, certo e lutar por uma sociedade melhor, isso também é algo que dá lucro, e é importante dizer. E isso não sou eu que estou afirmando para vocês, isso é uma pesquisa, por exemplo, da McKinsey, que é uma das maiores consultorias internacionais, e ela fala, a diversidade de gênero dentro de uma companhia aumenta 21% a chance dela ser mais lucrativa. E além disso, esse mesmo levantamento mostra que diversidade étnica pode contribuir para a rentabilidade em 33%. Ou seja, as empresas, para além de terem um papel social nisso, que é muito importante, como eu falei, de garantir um emprego digno, de garantir a inclusão corporativa, elas também têm um papel de usar isso para lucrar mais. Então, hoje, não tem como você ser um profissional que não tenha afluência, um mínimo de tato para lidar com questões de diversidade. Porque esses assuntos, para além de serem importantes, éticos e valorosos para as nossas organizações, eles geram lucro. Por quê? Porque quanto mais diverso o espaço, mais inovador ele vai ser, mais diversidade de perspectivas, de pontos de vista, e com isso você gera mais renda para a empresa. É um cálculo muito lógico. Por isso que a gente está tendo essa conversa aqui hoje, e por isso que o mercado está cada vez mais aberto também para esse assunto. E trazendo aqui a questão mais na prática, eu coloco programas em que a interseccionalidade ela é colocada em prática e são programas de muito sucesso e que são, inclusive, premiados com o Selo Municipal de Direitos Humanos e várias outras congratulações. Esse aqui é um programa nosso da Seu de Talentos que a gente desenvolveu em 2022, que é o Protagoniza Aí. Ele dava bolsa de tecnologia para mulheres, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Esse programa recebeu o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade de São Paulo. Aí você pergunta por quê? Né? O que ele tinha de diferente? Ele era focado em interseccionalidade, então ele priorizava a questão, ele tinha espaço específico para mulheres negras, para mulheres trans, para mulheres de baixa renda. Então ele buscava atingir, tinha ferramentas para fazer isso com todos os públicos dentro do gênero feminino. A gente vê pela própria arte aqui desenvolvida. A gente tem uma bandeirinha trans, a gente tem mulheres de diferentes cores, uma mulher com hijab. Isso tudo mostra, né, não só a arte da comunicação, mas também as estratégias que foram empregadas para conseguir chegar em grupos de uma forma capilarizada. Tudo isso é feito com muita técnica, com muito estudo. E eu acho que é um caso muito concreto da diversidade e da interseccionalidade gerando projetos de sucesso. Outro caso aqui de sucesso que a gente tem é o projeto Transcarreiras, que dá bolsas de graduação no modelo tecnólogo para que pessoas trans possam cursar o ensino superior e, na sequência, ingressar no mercado de trabalho. Nós fazemos esse projeto em conjunto com empresas parceiras e organizações que nos ajudam. E ele tem transformado a vida de pessoas ao mesmo tempo que recebeu uma série de prêmios. Então, é algo que é bom para as empresas, porque né, nos dá premiações, nos dá reconhecimento de mercado. É bom para a sociedade, porque a gente está impactando a vida de pessoas, a gente está mudando a vida de pessoas trans que estavam na marginalidade, na vulnerabilidade social.
e, ao mesmo tempo, a gente está trazendo um benefício para a sociedade, né? A gente está diminuindo estatísticas de vulnerabilidade, aumentando aí o emprego digno e etc. Para mostrar um pouco mais para vocês sobre esse programa, eu trouxe o videocase, só para vocês verem, de fato, relatos das pessoas que passaram pelo programa e tiveram suas vidas transformadas justamente de uma iniciativa que parte da interseccionalidade, que parte da diversidade dentro do mercado de trabalho. O Transcarreira surgiu porque nós tínhamos de um lado pessoas trans sem conseguir o acesso à empregabilidade e de outro empresas buscando esses profissionais para ocupar suas vagas de trabalho. A gente entendeu que não tinha como encurtar essa distância sem atuar na raiz do problema, ou seja, no desenvolvimento dessas pessoas. Transcarreiras é um projeto com impacto social da Companhia de Talentos, empresas apoiadoras e parceiras. Tem como objetivo capacitar e desenvolver pessoas trans e travestis por meio de uma trilha de desenvolvimento com acompanhamento psicossocial do Instituto Ser Mais e graduação tecnológica pela Faculdade Descomplica. Hoje, o nosso principal desafio para a inclusão de pessoas trans na educação é uma política de inclusão e de permanência dos nossos corpos no processo de escolarização. Não basta incluir por incluir. Nós temos a política do nome social, que é uma ferramenta pedagógica de inclusão dos nossos corpos na educação básica e no ensino superior, mas ainda falta uma política de permanência. Então nós construímos uma trilha de desenvolvimento de soft skills e também de hard skills para que as pessoas trans pudessem se desenvolver melhor, se preparar mais adequadamente para passar pelos processos seletivos de uma maneira mais apropriada, mais segura e empoderada, para garantir que elas tivessem também o acesso à educação e à empregabilidade. Para isso, a gente conta com empresas parceiras como o IBTE, o Ser Mais, a Descomplica e também com o apoio de empresas que nos ajudaram a tornar esse projeto realidade. As empresas que participaram como apoiadoras tiveram vários benefícios, principalmente em saber que juntos e juntas vamos conseguir apoiar tanto na questão educacional, comportamental em relação às habilidades mais exigidas pelo mercado de trabalho, mas principalmente em relação à empregabilidade dessas pessoas no mercado. O Transcarreiras recebeu 528 inscrições de pessoas trans e travestis de todo o Brasil. Foram 12 pessoas selecionadas para participar dessa jornada. Mais que uma troca educacional, a jornada Transcarreiras possibilitou a troca de experiências coletivas que fazem parte da singularidade de cada pessoa participante. Toda a trilha se desenvolveu de forma online e acessível. A Companhia de Talentos atua de maneira extremamente humanizada, com muita responsabilidade, e é muito importante que nós tenhamos um projeto como esse, né, ações como essa, voltadas para a empregabilidade trans e que possam promover a nossa capacitação e permitir que nós possamos alcançar a garantia dos nossos direitos e ter uma atuação cidadã plena. Confesso que estava meio desacreditado, assim como muito de nós, né, pessoas trans somos muito marginalizados, desacreditados da vida, e de repente você vê uma oportunidade dessa bater na sua porta, você fica até com medo, mas realmente o acolhimento de vocês foi sensacional, essencial para tudo. Todos estão no projeto para mostrar que podemos ter acesso ao mercado de trabalho e podemos sim ter uma vida digna. É um local de acolhimento onde eu consigo compartilhar as minhas tristezas, as minhas vitórias, onde eu me sinto mais feliz falando, estando. Se eu pudesse resumir o Transcarreira em uma palavra, seria família. Não uma família de sangue, mas uma família onde eu escolhi estar. A gente tem confiança de que através do Transcarreiras a gente vai contribuir para a transformação da vida dessas pessoas e que venham as próximas turmas. Transcarreiras, transformando sonhos de carreira em realidade. Eu coloquei o vídeo, não só porque eu acho muito emocionante a gente ver a carinha das pessoas, esses relatos, né, de pessoas trazendo sua vida transformada por um programa como esse, e um programa que contou com uma sensibilidade de empresas com a questão da diversidade. Mas também é legal o vídeo porque mostra alguns detalhes sobre o Transcarreiras que é importante para a gente ver como que a diversidade é construída na prática.
Então, a gente, com um olhar interseccional, ele constrói programas de muito sucesso. Por exemplo, a questão da bolsa. Então, vocês viram no videocase que as pessoas participantes do Transcarreiras têm uma bolsa durante alguns meses para ajudar na sua permanência, para pagar a internet. Por que que isso é importante? Porque as pessoas trans, em sua grande maioria, também são pessoas de classes mais baixas, vulnerabilizadas, não têm muita receita para conseguir ter um espaço para acompanhar o programa. Então, isso garante que elas continuem, né? A permanência delas está ligada também a elas receberem uma bolsa auxílio para que viabilize-se a participação no programa de graduação. Além disso, foi um programa que contou com pessoas de todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem gente do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul. Isso é muito legal, porque mostra que a gente está tendo uma diversidade regional, geográfica. Estamos chegando aí em campos diversos. Isso só é possível por uma graduação em modelo digital. Então, o projeto, e aí novamente trazendo isso para vocês, ele é todo pensado em, cara, quem a gente está deixando de fora? Será que estamos abarcando o maior número de pessoas possível? Será que todos e todas estão sendo contempladas de fato? Né? A gente está chegando em pessoas com deficiência? Será que a gente está chegando em pessoas em regiões mais precarizadas do nosso país, com menos acessos? Então, tudo isso foi pensado enquanto estávamos desenvolvendo o programa e por isso ele teve tanto sucesso, né? Vocês viram esse é o videocase do primeiro ano. A gente está agora no segundo ciclo do Transcarreiras, já dobramos o número de bolsas. Então, é muito legal ver esse projeto crescendo e esse crescimento, ele vem justamente de outras empresas que vão acreditando e vai dando mais destaque, mais possibilidades de impacto. Então, novamente, acho que essa que é a mensagem que fica, né? Como as empresas, como nós individualmente e como a sociedade de mãos dadas, nós podemos gerar uma transformação social e impactar essa realidade tão difícil que nós vemos aqui, que a gente dialogou hoje. Então, uma mensagem que eu deixo sempre no fim das minhas palestras é o comprometimento, né? Tomem para si a responsabilidade pelas questões que vocês se incomodam, por esses assuntos. E eu acho interessante essa figura da Lígia, que ela é uma a idealizadora do programa, que hoje o coordena. A Lígia, ela é uma mulher cis, que não tinha muitas relações com pessoas trans, mas ela viu ali um problema, e aí ela me chamou para a gente pensar juntas, para construir, e assim surgiu o Transcarreiras. Então, olha que interessante, né? Ela não poderia ter fechado os olhos e falar, isso não é problema meu. Mas ela tomou para si a responsabilidade como uma aliada da causa e falou, quero fazer algo sobre isso. Acho que eu tenho ferramentas, acho que eu tenho como mobilizar empresas para que a gente construa algo legal para essa comunidade. Então, é isso, essa provocação que eu deixo a vocês, né, na jornada de vocês no mercado de trabalho, na atuação de vocês com o tema da diversidade. Como que no dia a dia de vocês, cada vez mais, vocês podem usar desses espaços para tomar a responsabilidade e também gerar alguma transformação positiva. Porque, com certeza, isso vocês terão oportunidade e isso só gera um ciclo muito virtuoso que vai, de pouquinho em pouquinho, fazer a gente construir uma sociedade muito melhor. É isso, gente. Então, estou à disposição de vocês para agora tirar dúvidas nesses minutinhos finais. Deixa eu voltar aqui para o chat. Vitória, que papo bacana, muito legal, muito esclarecedor. A gente do Emprega fica honrado aí com a possibilidade de tê-los aqui trazendo assuntos tão relevantes para a nossa sociedade e para a empregabilidade também das pessoas. O chat tem algumas perguntas, eu acho que o Ian resumiu em tópicos ali, 4 perguntas para você. Se você quiser, eu posso dar uma olhada, mas se você Não, tiver em mão, eu posso ler aqui, consigo ver. que bacana. A pergunta da Kátia Cardoso. Os dados são impactantes, principalmente considerando as interseccionalidades, considerando os processos seletivos atuais e tantos filtros e vieses que envolvem o processo, inclusive de recrutadores. Quais são, na sua opinião, as principais barreiras a serem ultrapassadas? Olha, como você falou, a gente tem vieses e pessoas que trabalham em companhias de recrutamento, empresas que atuam com seleção, e isso é algo inerente, mas e as barreiras são justamente furar essa bolha, então entender onde está o problema. Porque justamente quando você tem viés, você não tem a percepção que esse viés existe.
Então, a principal barreira é você estar sempre ali, trazendo letramento, trazendo formações, trazendo conteúdos. É por isso que existe uma área de diversidade em empresas de seleção. Porque essa área é a área que vai provocar ali o pessoal da seleção, vai provocar os recrutadores para estarem pensando, olha, estamos sendo inclusivos? Olha, vocês estão debatendo também esse assunto? Olha, tem alguma outra questão sendo pautada. Então, mas as barreiras ainda são muitas. Eu acho que a principal é a gente entender que é preciso olhar a capacidade daquelas pessoas em específico. E que essas capacidades são muito diversas, né? Então, muitas vezes, em processos seletivos, olha-se para um perfil específico que a empresa coloca, né? Ah, quero alguém que tenha graduação em inglês, etc. Só que há pessoas de grupos socialmente vulnerabilizados, subrepresentados, muitas vezes podem ter outras coisas a oferecer e outras habilidades que não estão sendo olhadas por quem criou a vaga, por quem desenhou aquele escopo. Então, é um processo justamente de rompendo esses vieses e ver também a potencialidade que esses grupos têm para oferecer. Não só esperar deles que correspondam ao mesmo padrão de um homem cis branco que fez USP, PUC e Mackenzie. Né? Acho que não é a ideia da diversidade não é tirar pessoas de grupos socialmente vulnerabilizados e treiná-las para que elas se enquadrem numa caixinha. Não. É romper a caixinha e falar, não, ó, a gente pode ter a caixinha, a gente pode ter o círculo, a gente pode ter o retângulo, o triângulo, e uma diversidade aí de possibilidades. Então, acho que isso que é a barreira e que é nosso papel aí enquanto pessoas que trabalham com diversidade. Aí o Luciano Silva coloca, quais foram os principais desafios que você encontrou a implementar programas de diversidade na companhia de talentos? E como você os superou? Eu acho que um grande desafio volto para essa questão das barreiras, é alinhar as expectativas com as organizações parceiras. Então, como que a gente alinha a expectativa de que a gente não está entregando necessariamente o perfil de um homem cisgênero branco, estudou nas melhores faculdades e fala inglês fluente. Mas o que a gente está entregando, por exemplo, com o perfil das pessoas transcarreiras, é uma turma muito competente, muito capaz e que tem coisas, histórias de vida, assim, de superação, de resiliência, que vão fazer delas profissionais excelentíssimos. Então, eu acho que esse é o desafio, é você mudar essa mentalidade das pessoas do mercado de trabalho e fazê-las enxergar a potência, enxergar tudo aquilo que grupos e pessoas de grupos socialmente vulnerabilizados são capazes de oferecer. Então, acho que esse é um desafio aí forte ainda. O Johnny Herbert pergunta: o que você acha de uma atuação conjunta por parte do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e empresas para que diversidades sejam obrigatórias em todos os postos de trabalho do país? Acho que é sempre importante a gente ter uma cooperação. Setor privado, setor público, sociedade civil. Eu acho que são coisas que não se dissociam. Né? Eu falo isso não só como uma pessoa que trabalhou no setor público, trabalha com movimento social e trabalha hoje numa organização privada, mas eu falo justamente porque é o que funciona, né? Ninguém faz nada sozinho. Então não adianta a gente também ficar sentado esperando que o governo vá fazer alguma coisa, porque isso em si não muda nada. E não adianta também só a sociedade civil ficar ali se mobilizando, fazendo e acontecendo, e nem só as empresas. Então é preciso que hajam essas parcerias. Um exemplo de sucesso que a gente tem é a nossa participação no Afropresença, que é um compromisso do Ministério Público do Trabalho com a empregabilidade de pessoas negras. E aí a gente participa de fóruns, a gente tem compromissos reais de aumentar o número de pessoas negras nos nossos quadros, nos nossos processos seletivos. Então, acho que isso é um exemplo interessante dessas parcerias funcionando. Mas eu acho que isso tem que ser cada vez mais forte, acontecer com certeza com muito mais articulação e consistência nos próximos anos. O Paulo Carvalho, ele colocou, a maioria dos direitos LGBTs conquistados até agora são basicamente devido a uma conjuntura de decisões do STF, de fato. Eu, como advogada, fico passada com isso, inclusive. Porém, como em vários países do mundo, essas decisões podem ser revertidas a partir de mudanças da composição dos juízes. Exatamente por isso que eu fico passada como advogada. Você acha que todos esses direitos estão em risco em nosso país, uma vez que não tem leis específicas que garantam nossos direitos? O que podemos fazer para criar mais segurança na nossa comunidade? Bom, primeira parte da pergunta. Sim, eu acho que esses direitos
sempre estão em risco, e eu acho que todos, na verdade, todos os direitos humanos de minorias estão em risco, principalmente em momentos de crise, em momentos de transição, porque são os primeiros direitos que vão sendo retirados. Então, você primeiro tira assistência você primeiro quer tirar a Bolsa Família, você quer tirar a assistência social. Então, nossos direitos nunca são garantidos. Acho que esse aqui que é um ponto. Mas, principalmente, quando a gente olha para a população LGBT, que tem aí uma tradição de conseguir direitos pela via jurisprudencial, ou seja, pela via de processos e de ações, isso é muito perigoso. Porque, como você falou, se a gente começa a ter um Supremo Tribunal mais conservador, muda-se o entendimento do Supremo, muda-se a garantia que nós temos hoje. Então, acho sim que é muito perigoso. E, cara, para mudar isso, é a gente realmente cobrar mais, tanto dos políticos, quanto das empresas, a gente estar constantemente engajado para que isso seja pautado, porque o judiciário também ele não decide sozinho. Eu acho que esse aqui é um ponto da gente trazer. Ele atua aí com a esfera do poder público, ele atua com pressão empresarial, ele atua com pressão social. Então é importante que a gente esteja sempre mobilizado, a gente esteja sempre vigilante, a gente esteja sempre pautando essa questão de direitos da população LGBT, para que estejamos aí prontas para, se acontece alguma virada conservadora nesse sentido, a gente consiga ainda assim ter a nossa cidadania garantida. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que perguntas não. Mais alguma pontuação que vocês querem trazer? Algum comentário do chat? É muito difícil quando é só falando e não tem a interlocução com vocês. Eu acho que, enfim, obrigado por terem feito perguntas que a gente fica aqui falando e não tem ninguém para ver, para a gente olhar de fato. Dá apenas agradecer, Marcele, obrigada. Eu agradeço a participação, por terem assistido. Foi incrível, arrasou. Nós agradecemos. Obrigada, gente. Muito boa essa troca com vocês. Fiquei muito feliz de ter participado. Que legal, Vitória. Olha, a gente agradece bastante a sua presença, agradece a parceria da Companhia de Talentos, que está sempre com a gente no Emprega, ajudando com as palestras, com a divulgação. E aproveito para convidar a todos a passarem no stand da Companhia de Talentos. Então, no Emprega, a gente tem um stand super bacana com conteúdos, tem vagas também disponibilizadas pela Companhia de Talentos, inclusive vagas afirmativas. Então, vocês podem também acessar o stand e o painel de vagas. E sim, essa palestra vai ficar gravada. Provavelmente hoje à noite ela já está disponível para vocês no YouTube do Emprega. Vocês vão conseguir acessar também pela plataforma ou posteriormente. E eu aproveito para convidar a todos para a programação de amanhã. A gente tem 2 palestras muito bacanas amanhã. A primeira delas é com a doutora Neide Lúcia. A doutora Neide Lúcia é uma doutora e mestre em sistemas de gestão e sustentabilidade, e ela vai falar às 10 da manhã no tema Busca sobre o Match Perfeito, que é como que você pode identificar empresas inclusivas e protagonistas em diversidade e inclusão. E certamente essa identificação é um primeiro passo para que você também possa escolher os processos seletivos e os desafios que você quer ter na sua carreira. E na parte da tarde, a gente recebe uma empresa que é um super exemplo também de programas de diversidade e inclusão, que é o Grupo Cataratas. Eles vão falar sobre a diversidade no DNA, com a Sayonara Collin, que é especialista em diversidade, equidade e inclusão. Então, temos uma programação super bacana amanhã também, dando continuidade a essa semana da diversidade e inclusão no Emprega. Gente, mais uma vez agradeço a todos. Deixa a Vitória também se despedir aqui de vocês e a gente aguarda todo mundo amanhã. Super obrigada, gente. Podem se conectar comigo no LinkedIn, vamos manter contatos, estou à disposição de vocês e sigam aí nessa jornada com diversidade, com inclusão no mercado. Isso é super importante e, como eu falei, não só por um sentido ético, mas também porque é o que nos levará a um futuro mais inovador, mais próspero também. Muito obrigada, gente. Um beijo. Excelente. Até logo a todos.